estamos aqui agora para fazer o lançamento da nossa chapa nacional às eleições do PED de 2018. Já furou, porque nós estamos em 2019. Vamos lá. Ao vivo. Está ao vivo. Você vê que a gente comete alguns erros de tempo, mas nós estamos muito sintonizados com a conjuntura de 2019 e muitos até pensando em 2020. A nossa chapa PED desse ano, a chapa 270, em defesa do socialismo, Lula livre. São duas bandeiras que concentram a nossa estratégia e a nossa tática. Libertar Lula significa abrir uma conjuntura de lutas contra o governo Bolsonaro, um governo antipopular, antinacional, entreguista e que vem cancelando direitos dos trabalhadores e entregando as riquezas nacionais, como foi o caso agora da base de Alcântara, uma demonstração total de submissão ao governo americano. Essa chapa, ela pretende unificar várias chapas do campo da esquerda, construir uma plataforma comum para ser aprovada no Congresso e que dê continuidade às mudanças promovidas em 2018 e que não foram implementadas para a atual direção. Mudanças organizativas, mudanças políticas que permitam romper com o imobilismo, impedir a burocratização do PT e retomar o diálogo com a população, com os movimentos sociais. Esse distanciamento que ocorreu nesse período precisa ser suprido e uma das maneiras de fazê-lo agora é, por exemplo, levar para o povo a nossa plataforma emergencial para a criação de emprego, aumento do salário mínimo, distribuição de renda, defesa das políticas de conteúdo nacional e da soberania nacional. Para isso, nós estamos aqui com o companheiro Gilney, que integra um coletivo independente da Tese Alternativa. Tem uma participação dos companheiros da EPS, a Esquerda Popular Socialista, aqui com o deputado Valmir Assunção. Nós aqui, eu e o deputado Zaratini, do OPTEI, do Movimento Novo Rumo, e há outros coletivos independentes, da Cidadania Ativa, encabeçado pelo ex-deputado Carlos Neder, e o coletivo dos companheiros e companheiras de Guarulhos, liderados pelo ex-prefeito e ex-deputado Eloy Pietá. Então, vou passar a palavra agora para o companheiro Gilney, para que ele fale sobre a importância da eleição de delegados e delegadas para sufragarem a chapa 270 em defesa do socialismo Lula livre. Olha, o Rui Zaratini, nós estamos unidos porque a situação é crítica para o PT, para o país. Nós sofremos graves derrotas em 1916, 17, 18 e consolidou-se um regime arbitrário, um regime, vamos dizer assim, quase ditatorial, né, com o Bolsonaro e militares à frente, que procuram negar a história, né? Negar a ditadura, negar os crimes cometidos pela ditadura e, ao mesmo tempo, avança contra os direitos da cidadania, né, dos trabalhadores, das mulheres, do LGBT, dos ambientalistas, de todos aqueles que lutam, entendeu, por democracia e por reforma do Brasil. Então, por outro lado, nós reconhecemos que o PT também tem sua própria crise interna. A burocratização das direções, um certo esclerosamento, né, da equipe dirigente que dirige o PT há mais tempo, e por isso nós precisamos mudar o PT, mudar a direção, e para isso é preciso que os companheiros e companheiras filiados ao PT votem na chapa 270, optei pelo socialismo, pela renovação, né, pelas mudanças que precisamos fazer. Eu, particularmente, sou signatário da tese alternativa, que está contida também na tese, na chapa 270, e represento uma série de coletivos autônomos, locais, regionais, do Maranhão, do Ceará, de Minas Gerais, do Espírito Santo, e também de outros locais, como o Distrito Federal. Então, eu digo para vocês o seguinte, nós precisamos unificar a esquerda do PT, unificar o PT para enfrentar essa crise nacional e, ao mesmo tempo, revivificar o PT,
no sentido de recuperar sua ideologia classista, sua filosofia de vida de militância ativa junto às massas e, principalmente, ter utopia socialista, democrática e sustentável como horizonte utópico. É por isso que nós estamos unidos, porque nós estamos que é possível mudar o PT para mudar o país. É importante saber que esses coletivos e essa chapa, nós estamos presentes em 17 estados, com representações maiores, menores, mas presente nesses estados e queremos ampliar. Então, agora nós vamos ouvir o companheiro Valmir Assunção, deputado federal pela Bahia. Só avisando aqui, Acaba de chegar nossa companheira. a nossa companheira Silvana. Silvana, que veio de ônibus de São Paulo participar dessa transmissão aqui. Que é Silvana, nos representa a executiva nacional. Está ao vivo aí, Silvana. Está ao vivo, Silvana. Vai lá, Valmir. Eu quero me dirigir especialmente à militância do PT. No dia 8 de setembro, todos nós do PT estamos sendo convocados a eleger a direção municipal, a chapa estadual, a chapa nacional. E eu quero me dirigir à militância do PT porque nós, que somos da UPTEI, que temos essa chapa, trabalhando para poder unificar a esquerda do PT, dialogando com a militância do PT, é preciso que o PT enfrente essa conjuntura com muita política, com muita ideologia, com muita clareza. Por isso, acredito que o nosso partido, nessa conjuntura atual, ele precisa, além de eleger as direções, e a nossa chapa é 270, e do estado da Bahia, Rui, nossa chapa estadual, municipal, todos terminam com 70. Com raras exceções, que onde nós temos determinadas composições, aí tem outros números, mas na Bahia vai ficar fácil para quem vota na chapa 270, porque todo final com 70 é a nossa chapa municipal, presidente municipal do PT, a chapa estadual e a chapa nacional. E falando na chapa nacional, quero deixar um abraço para a nossa companheira Sheila, que faz parte da UPTEI, que é da EPS, que é do Pernambuco, e ela deixou um abraço, porque era para ela estar aqui hoje, especialmente também o companheiro João Daniel, que é o nosso deputado federal do Sergipe, do qual hoje é aniversário dele. Ele é o presidente do PT do Sergipe, e ele foi para lá para poder participar da festa de aniversário, mas também organizar as atividades do Partido dos Trabalhadores do Sergipe. Quero deixar um abraço para ele. E a defesa do governador e da nossa vice-governadora, que é do PT, que foram caçados arbitrariamente pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ele está participando disso lá. Sem dúvida, por isso que ele não está aqui junto com a gente. Mas acredito que a nossa chapa tem um grande desafio nesse próximo período. Primeiro, é que nós temos que defender radicalmente que o PT tem que resolver o problema da burocracia interna, que é muito grande. Nós não podemos, nessa conjuntura, ter duas sedes. É algo inviável para o partido. Por outro lado, o que o partido gasta internamente com as atividades meio, isso inviabiliza o trabalho de base e fortalecimento da nossa militância. Nós temos que resolver isso internamente. E nós estamos se propondo a enfrentar essa questão. A outra questão que eu acho que é séria é com relação à democratização cada vez mais do nosso partido. Nós precisamos regionalizar o nosso partido, ter as vice-presidências nas regiões para poder a gente responder o mais rápido possível na conjuntura. Nós precisamos dar prioridade à comunicação. Nós perdemos a eleição presidencial e todos nós identificamos que a comunicação foi algo central para Bolsonaro ganhar a eleição. Até agora, o nosso partido não apresentou um programa, uma ação que permita, nessa conjuntura, a gente enfrentar essa questão da comunicação com prioridade interna dentro do PT, para poder a gente dialogar com a sociedade. Ou seja, nós precisamos, Zaratini, enfrentar todos os desafios que tem o nosso partido, né? E agora elegemos a chapa para poder, quando chegar no Congresso do PT, tanto o Congresso estadual como o Congresso nacional, nós podemos afirmar uma posição
que isso permita a transformar o nosso partido, porque os desafios são muito grandes. Rui brincou que tem alguns que já estão pensando em 2020, tem outros que estão pensando em 2022. Mas nós temos algumas tarefas importantes nessa conjuntura. A campanha Lula livre não pode ser simplesmente a gente levantar o dedo. É preciso que a gente diga Lula livre, mas ao mesmo tempo, na prática, a gente organize o nosso povo para poder se mobilizar e ir para a rua para defender o presidente Lula nas ruas. Porque já está comprovado que esse processo jurídico, isso aí, nós não vamos ganhar. Nós só vamos ganhar numa disputa política, porque a prisão é política. Se é política, nós vamos fazer a disputa na política. Para isso, nós precisamos de um partido muito forte. Para isso, nós precisamos de um partido que tenha também unidade do ponto de vista da nossa ideologia. O governo Bolsonaro tem debatido e falado muito sobre ideologia e, para ele, o central é que não tem ideologia, mas ele defende a ideologia da classe dominante. Nós precisamos que a Fundação Perseu Abramo possa nos ajudar à formação política e ideológica da nossa militância. Tem que cumprir esse papel. Então esses são desafios que eu acredito que a nossa chapa nacional nós vamos aprofundar cada vez mais. Por isso é importante cada militante do PT no dia 8 e votar 270, que é a nossa chapa nacional, e também votar na nossa chapa estadual, votar na nossa chapa municipal e no nosso presidenta municipal. Por isso eu quero deixar um abraço para a minha companheira Lucinha, do MST, que é a nossa candidata a presidente do PT na Bahia, e também para a nossa companheira Dani, que é a nossa candidata do PT em Salvador. E acreditando que nós vamos trabalhar muito para nós sairmos desse debate interno do PT, com um PT mais forte, mais unido, mais com muita ideologia política e preparado para poder a gente libertar o presidente Lula e afirmar um projeto político para o povo brasileiro. Lula livre. Vamos ver agora a companheira Silvana, que é da executiva nacional. Ela acabou de chegar de viagem, olha, veio de ônibus, gente. Não quis requisitar uma passagem de avião, o ônibus ainda quebrou em Uberlândia, mas ela chegou a tempo de aqui falar um pouco da participação nossa, da participação dela como mulher e da importância da gente ter uma participação efetiva das mulheres cada vez maior, seja no PT, seja no parlamento, na política em geral. Então, Silvana, dê seu recado aí. Boa tarde, então, né, as companheiras e companheiros que estão nos acompanhando. Rui, vim de ônibus, assim, e isso me fez pensar muito na viagem, né, de volta às origens, né, fizemos tanto essa viagem, né, no início do PT. Eu lembro uma vez que nós viemos com um ônibus de vereadores da Macro Ribeirão Preto para um encontro de vereadores aqui em Brasília. Nós fretamos um ônibus e todos os vereadores, né, daquela região foram pingando nas cidades e a gente veio de ônibus, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que o Valmir falou, né? Eu acho que nós fomos, né, nos acostumando e não acostumando, né, mas com as facilidades, né? No início do PT, né, Gilney, eu acho que aqui todos nós, né, somos militantes desde o início do PT e a luta é árdua, é isso, não tem conforto. Eu vejo, né, algumas vezes o nosso candidato a presidente em São Paulo, o vereador Donato, falando nos debates, nós temos que sair, né, das salas com ar-condicionado, ir para as ruas, ir para as feiras, né, ir para as portas de fábrica, e dialogar com o movimento social. Nós temos tantas pautas que hoje nós podemos disputar, e como o Valmir disse, não é verdade que esse governo não tem ideologia. Tem, e está muito bem sustentado nisso, né? Então nós temos, né, essa questão da Amazônia agora, Gilney, né? Gilney, isso é a questão dos agrotóxicos, né? A questão para a gente dialogar com o MAB, que são, né, essas barreiras que estão desmoronando, a questão do desemprego, né? Agora as privatizações, a questão da perda dos direitos trabalhistas, né, que afeta
né? E as mulheres, principalmente na questão da aposentadoria. Então, motivos, assim, pautas, né? Nós temos de sobra. E a eleição desse presidente em cima de fake news, né? E as pessoas formaram uma opinião. E hoje é muito difícil, se a gente não for fazer essa disputa, né? Conversando, explicando para as pessoas, porque não é possível que as pessoas não acordem, né? E não percebam o que está acontecendo no nosso país. Então o PT, assim, né, tem uma responsabilidade muito grande. E nesse momento, né, que nós temos o PED no dia 8 de setembro, depois temos os congressos estaduais e o Congresso Nacional, é o momento da gente discutir, né, fazer essa avaliação, fazer esse apelo para os nossos filiados. Né? A questão dos comitês Lula Livre está mais do que claro com esses vazamentos que nós temos, né, do juiz, do Moro, do promotor, do Dallagnol, está mais do que claro, né, que nós sofremos um golpe que vem desde o impeachment da Dilma, né, a prisão do Lula, inviabilizar o Lula de ser candidato e depois a campanha do jeito que foi feita, vazando delações, sem nenhuma comprovação nas vésperas da eleição, para que pudesse, né, eleger então, né, para que a gente não voltasse a assumir o governo. Então, tudo isso fica mais do que claro que o Lula é um preso político, né? Isso já está mais do que escancarado. Então, cabe a nós, né, criarmos os comitês Lula Livre, mas os comitês que, de fato, né, funcionem, não só ter lá um espaço geográfico, né, aqui funciona um comitê, sem vida. Então, tem que ter organicidade, tem que ter militância. Abaixo-assinados. Né? Os abaixo-assinados que nós estamos passando, que temos que coletar as assinaturas. Eu acho que no PED, né, no dia 8, é o momento da gente ter em todos os diretórios, em todos os lugares de votação, abaixo-assinado. Enfim, eu acho que é isso, né? Resgatar. O PT, nós sempre falamos daquele tripé, né? Que é o institucional, o partido e os movimentos populares e os movimentos sociais. Então nós temos que ter a nossa atuação, e o Optei é essa história, é essa trajetória dos companheiros que compõem a chapa do Optei, né? É uma história de luta, é uma história de companheiros engajados no movimento sem terra, no movimento ambiental, né? Nos movimentos em defesa dos trabalhadores, das lutas das periferias. Então a nossa história é de luta, e nós queremos então disputar o PT, porque nós queremos mudar o rumo do PT, queremos um PT mais atuante, mais militante, menos burocrático, mais descentralizado nas decisões, como disse o Valmir, onde todos, né, onde a minoria, mesmo perdendo, possa, né, ser contemplada nas políticas do partido, não ser ignorada, né, pela maioria que hoje dirige o partido. Então esse é o nosso objetivo. E por isso, eu acho tão importante essa live, por isso fiz questão de vir mesmo de ônibus, que acho muito importante. Né? A conjuntura está totalmente favorável, infelizmente, né? Porque tantas coisas ruins acontecendo, então a necessidade é extrema de que o PT saia desse imobilismo, que vá para as lutas e que a gente possa, né, retomar o nosso espaço aí para poder construir um país justo, né? Um país diminuindo as desigualdades, retomando, eu nem sei se todas as perdas que nós estamos tendo, hoje saiu a lista das estatais que eles vão privatizar, né, os direitos que os trabalhadores perderam, como é que a gente consegue recuperar? Mas é essa a nossa luta, é isso que nos anima, e é para isso que a chapa Optei pede o seu voto, por um PT de lutas, um PT militante, um PT combativo, Lula livre, e é isso. Pessoal, eu vou passar aqui para o Zaratini para ele encerrar a nossa live aqui, mas antes, Zaratini, só um recado. Em São Paulo, talvez em outros estados também, nós temos uma chapa mais ampla do que essa da Nacional. Lá nós estamos em conjunto com a democracia socialista e com a militância socialista, que encabeça a nossa chapa com o companheiro Renato Simões. Então eu queria aqui dirigir um apelo. O Grupo Cidadania Ativa. Não, isso eu já falei que é a nossa chapa nacional também, e que também está no Estado. Sim. Mas dirigir um apelo aqui a todas essas forças políticas que integraram o movimento rumo ao 7º Congresso, que foi o que garantiu a realização desse Congresso,
que enumero aqui a democracia socialista, o Avante, a resistência socialista, o Optei, para que e faço esse apelo, inclusive, para os companheiros do movimento PT, para que a gente tente, até o Congresso Nacional, unificar uma tese, unificar essas forças políticas para garantir unidade mais ampla e para que a gente possa construir uma nova maioria, inclusive encabeçando essa chapa mais ampla. Então deixo aqui esse apelo a todas essas forças com quem nós dialogamos o movimento rumo ao 7º Congresso, temos mantido esse diálogo, queremos que ele prospere para além do dia 8 e peço aqui para o companheiro Zaratini, que é líder da minoria no Congresso Nacional, teve um papel agora, entre outros, muito importante, marcando a nossa posição contra a entrega da base de Alcântara aos americanos, para que ele faça aqui a nossa despedida em nome de todos, para esse lançamento aqui da nossa chapa nacional. Legal, obrigado, Rui. Bom, primeiro eu queria ler aqui, tem aqui companheiro nos acompanhando aqui de Custódia, Pernambuco, Pirenópolis, Goiás, Betim, Minas Gerais, Itamaraju, na Bahia, terra do nosso companheiro Valmir, Diadema, São Paulo, Sapé, Paraíba, Fortaleza, no Ceará, né? Quem mais aqui? Itapororoca, na Paraíba, olha o nome da cidade, né? Então tem muita gente no Brasil inteiro nos assistindo. Aqui a do Carmo Fará colocou uma coisa importante aqui. Importante abrir um canal nas redes sociais para ouvir o povo. Temos dificuldade de encontrar as lideranças para sermos ouvidas. Então vocês veem que essa possibilidade hoje a gente já tem com essas novas tecnologias de comunicação que não são usadas pelo PT. Mas eu queria dizer, pessoal, nós tivemos desde o golpe da Dilma, né, que tirou a Dilma do governo, depois nós tivemos a prisão do Lula, né, para impedir que Lula fosse candidato e que até mesmo que ele fizesse campanha, chegaram a proibir ele de dar entrevista durante a campanha eleitoral para que ele não ajudasse o Fernando Haddad a disputar a eleição e ganhar, né? E depois tivemos esse governo maldito do Bolsonaro, que é um governo que age contra o Brasil e contra o povo brasileiro. Então nós estamos vivendo um momento muito difícil. E é por isso que nós aqui, mais a DS, a Democracia Socialista, o Movimento Socialista, né, a Militância Socialista e outros grupos que não fazem parte da maioria da direção do PT, nos unimos para que fosse realizado o 7º Congresso. Por quê? O PT não pode ficar assistindo essa situação que vive o país e não se reorganizar para enfrentar esse novo momento. Como é que nós vamos derrotar o Bolsonaro? Como é que nós vamos derrotar o Dória em São Paulo? Como é que nós vamos derrotar tantos direitistas que tomaram o governo aí nesse movimento pós-golpe, se nós não tivermos um partido diferente do que nós temos hoje? Nosso partido não pode se limitar a ser uma bancada de deputados que é combativa, lutadora, mas também não pode se limitar a ser só uma direção, né? Um grupo de dirigentes que se reúne de quando em quando e tira algum comunicado, outro comunicado. Nós precisamos de um partido militante, um partido onde os dirigentes tenham responsabilidade de organizar as bases, né? Nós temos um companheiro Donato, que é candidato a presidente no Diretório Municipal de São Paulo, que ele falou o seguinte: se ele ganhar a eleição lá em São Paulo para presidente do diretório, cada dirigente municipal vai ter que acompanhar 2 diretórios zonais. Ou seja, tem que fazer com que a direção ajude o partido na base a se organizar. Aqui na direção nacional, nós temos 5 vice-presidentes, um para cada região do Brasil: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Eles deveriam acompanhar os diretórios estaduais, mas a gente nem sabe o que eles fazem. Ninguém sabe. Então, não prestam contas, não tem uma atividade. Então a reunião do diretório é quase como se fosse uma reunião de palpiteiros. Cada um vai lá, dá um palpite, o que deve fazer, mas depois ninguém encaminha. Olha, nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil. Nós precisamos derrotar, porque senão esses caras vão acabar com o país.
né? O que nós vimos na base de Alcântara, que foi entregue para os americanos, quer dizer, ainda não foi, ainda vamos ter votações aqui, mas que eles querem entregar, é um aperitivo. Eles querem entregar a Petrobras, já anunciaram que vão privatizar a Petrobras, privatizar a Eletrobras, privatizar o Correio, privatizar as companhias de abastecimento de água. Então é uma operação de entrega do patrimônio brasileiro. Entrar com essa questão da Amazônia, o Gilney sabe, nós estamos vendo aí a liberação para as mineradoras e para o agronegócio entrar transformar a Amazônia em pasto. Inclusive nas terras indígenas. Inclusive nas terras indígenas, é uma operação para permitir que eles ganhem muito dinheiro, porque todo mundo sabe, a Amazônia é rica em minério. Tem que ser explorado, mas ser explorado com sustentabilidade, com métodos que se preservem a mata, né? E eles estão arregaçando. Os direitos sociais, eles votaram uma reforma da Previdência absurda. As pessoas vão ter muita dificuldade de se aposentar, se conseguirem se aposentar, e vão ganhar muito menos do que estão ganhando hoje os aposentados. Então, os direitos trabalhistas, o Temer já mexeu, eles querem continuar retirando direitos. Então nós precisamos organizar o nosso lado. O PT, gente, é a organização mais forte no povo brasileiro. É mais forte que a CUT, é mais forte que o MST, é mais forte que a Central de Movimentos Populares. Por quê? Porque o nosso partido está enraizado e espalhado por todo o Brasil. Então nós não podemos abrir mão de dar o nosso gás, dar a nossa força para que todos esses movimentos se fortaleçam também. O PT não pode se afastar dos movimentos populares, nem do movimento sindical. É uma hora importante, por isso que a gente quer pedir o voto de vocês. Os filiados do PT se dirijam no dia 8 de setembro no seu diretório, vamos votar na chapa 270, que é a nossa chapa, né, que a gente pede esse apoio de vocês. Em São Paulo é a chapa 401, a chapa para o diretório estadual, encabeçada para presidente pelo Renato Simões, né? Em São Paulo, na cidade, vamos ter a chapa encabeçada pelo Donato para presidente. Na Bahia, todas as chapas que finalizam com 70, lá está mais organizado. Você viu uma chapa lá, qualquer coisa, 70 é a nossa, pode votar. E a gente pede então esse voto de vocês. Nós precisamos mudar o PT, porque o PT é a esperança do povo brasileiro. O PT é aquele partido que tem as condições de fazer com que o Brasil melhore, que o Brasil evolua. E nossa liderança maior, que é o companheiro presidente Lula, está preso. Está preso lá em Curitiba há mais de 500 dias. E para tirá-lo de lá, nós precisamos de um amplo movimento. Esse movimento pode, se acontecer, se o partido for capaz de unir os estudantes que foram às ruas contra esse ministro que está lá, os movimentos ambientalistas que vão às ruas a partir desse próximo fim de semana, não só os movimentos, a juventude, todos aqueles que se preocupam com o meio ambiente no Brasil, juntar o movimento dos trabalhadores que protestou, fez uma greve contra a reforma da Previdência. Nós precisamos juntar tudo isso. E para isso, um partido de garra, de luta, de enfrentamento, que não vacila quando tiver que enfrentar esse governo Bolsonaro e todos esses elementos da direita que querem destruir o Brasil. É isso, minha gente. Queria agradecer e passar para o Rui aqui. Só uma coisa aqui, um reparo. Quando a gente começa a citar, corre o risco de omitir. E quando eu falei daqueles que participaram do movimento rumo ao 7º Congresso, faltou fazer uma menção aqui muito respeitosa aos companheiros combativos da articulação esquerda. Então, até mais, obrigado pela atenção, compartilhem, divulguem a nossa chapa e, como disse o Zaratini, vamos votar no dia 8 de setembro para fortalecer o nosso partido, muita gente votando, participando, para dar esse gás a mais para o PT. E Lula livre. Lula Lula livre. livre.